Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo de resultados do quarto trimestre de 2021. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar com uma das empresas também que são uma das empresas que mais interessam vocês, público da Exame Invest. Vamos falar da Sinqia, falar dos resultados do quarto trimestre do ano passado e de 2021 como um todo desta empresa de tecnologia. E para isso temos uma volta, né, de um hóspede, um convidado nosso especial, que é o Thiago Rocha, o CFO da Sinqia, nosso convidado que já veio aqui, então já é frequent flyer aqui conosco na Exame Invest. Muito bem-vindo, Thiago. É um prazer tê-lo conosco de novo. Obrigado, Carlos. Um grande prazer estar com você e com todos que nos assistem. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer todo nosso de revê-lo, Thiago. Então, vamos aos números, né? Vamos aos números desse quarto trimestre, que por sinal foi nada mal. Obrigado, né, Thiago? Foi um trimestre bastante interessante, né? Tivemos uma rentabilidade boa, uma receita boa também. Receita líquida foi de 352,6 milhões de reais. Desculpa, não. Foi 552,2 milhões, 163% a mais em relação a 2020, né? O EBITDA ajustado foi de 149,2 milhões de reais, mais 394% em relação a 2020. Estou falando do ano inteiro como um todo, né? Obviamente. Mas se a gente pegar também os números, estou aqui com o resultado da Sinqia, o lucro também foi no ano a ano, na comparação, ano a ano 307,2% a mais. 2021 foi de 20 milhões de reais, né, contra 4 milhões e 9, quase 5, né, de 2020. 2021, então, subiu 307,2%. Então, podemos dizer que foi um 2021 e tanto, né, Thiago? Qual é a percepção de vocês? Qual é que foi ano passado? É exatamente isso, Carlos. A gente teve agora no quarto TRI um resultado recorde, né? Em todos os aspectos que a gente olha esse resultado, eles nos deixam muito satisfeitos, né? Falando especificamente do quarto TRI, um trimestre muito bom, em que a companhia teve um crescimento substancial de quase 70%, organicamente um desempenho muito bom, inorganicamente também por conta das aquisições que nós fizemos aí ao longo do ano. E quando a gente olha 2021 como um ano completo, a notícia é ainda melhor, né? A gente teve um ano de muitas realizações, um progresso relevante na agenda de M&A, na agenda de inovação e, consequentemente, a gente vem aí reportando recordes atrás de recordes, tanto do ponto de vista de receita como de lucratividade. Então, por tudo isso, a gente acredita que 2021 foi um ano excelente e a gente esperava que fosse dado tudo aquilo que foi plantado ao longo do ano, Carlos. Perfeito, perfeito. Interessante notar também que mesmo com essas aquisições que vocês fizeram ao longo do ano, né, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a dívida diminuiu, né? Tivemos uma redução da dívida líquida, né? Uma redução no trimestre contra trimestre, 15,3% a menos da dívida líquida. Na variação ano a ano, na verdade, teve uma alta de 23,6%, mas mesmo assim, vocês tiveram 5 grandes aquisições, me fala se estou enganado, ao longo de 2021, né? Foi isso mesmo. O que aconteceu foi que a gente fez algumas aquisições ao longo do primeiro semestre do ano. A companhia, naquele momento, estava com uma dívida líquida positiva, né? E mais ou menos no mês de setembro a gente fez uma oferta de ações, a gente captou 400 milhões de reais e a partir desse momento a empresa passou a ter caixa líquido positivo, né? E a partir desse momento da oferta em si, a gente fez novas aquisições. Eu estou falando da Akit já em outubro, da Newcom em dezembro e da Lote 45 em janeiro. E com isso, mais uma vez, a gente volta aqui a uma condição de ter uma dívida líquida positiva. Então, houve bastante flutuação nessa conta ao longo do ano. De um lado, pelas aquisições que consumiram dinheiro, e de outro lado, pela oferta de ações que trouxe mais dinheiro para a companhia.
Opa, perfeito, perfeito. Agora, Thiago, uma coisa interessante também, se a gente pegar, por exemplo, o aumento da receita, né? Vamos pegar só da receita bruta ou da líquida também, é interessante porque a alta é mais ou menos idêntica, né? Uma receita que subiu 67% ano a ano, mas o lucro subiu mais. O lucro teve uma alta maior proporcionalmente falando, né? Então, de fato, vocês ganharam rentabilidade, né? Com uma receita, vamos dizer assim, a paridade de crescimento, o lucro cresceu mais. O lucro líquido cresceu 307,2%. Como é que vocês conseguiram essa rentabilidade tão interessante nesse 2021? Lembrando que o EBITDA, né, que vamos dizer assim, é a receita operacional, né, vamos dizer assim, é o resultado operacional, né, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, cresceu menos, né, em proporção, cresceu 130%, enquanto o lucro líquido cresceu 307%. Como é que foi possível isso? A gente vem de um crescimento forte de receita. Ao longo do ano passado, a companhia veio ganhando eficiência por conta das aquisições que ainda eram muito recentes, e a partir do momento da integração, elas passam a operar com nível de rentabilidade mais alta. A mesma coisa aconteceu com relação à diluição das despesas gerais e administrativas, né? A gente não precisou crescer as despesas na mesma velocidade do crescimento da receita. Então, por consequência de tudo isso, a gente teve um EBITDA recorde. O EBITDA é a medida que a gente considera mais apropriada para se olhar o negócio da Sinqia, né? Dado que existem coisas que afetam o lucro líquido que não são exatamente despesas caixa, elas são despesas puramente contábeis. Agora, é fato que o lucro líquido teve um desempenho ainda melhor, por N razões. Na linha de resultado financeiro, a gente teve a contribuição das receitas financeiras, porque o caixa da oferta passou aplicado. A gente teve a remarcação dos investimentos do nosso corporate venture, eles estão dando um retorno bastante positivo também, além do fato de que os impostos são cada vez mais eficientes, dada a estrutura da nossa empresa com tantas aquisições. Então, por tudo isso, a gente teve um ano de lucro líquido recorde, o que é uma excelente notícia, dado que a gente deve provavelmente fazer o maior pagamento de proventos da história da Sinqia nos próximos meses. Essa era justamente a minha outra pergunta, que ia chegar bem agora, né? Você me antecipou. O que, que a gente quer saber, né? Os acionistas assim que querem saber também é esse pagamento de proventos, né? Estou vendo aqui que tá, até no balanço vocês colocaram dividendos a distribuir, que já está aqui 6 milhões de reais no quarto TRI, prontos para serem distribuídos. E como é que está? E não tinha, né, no quarto trimestre, no terceiro trimestre não tinha nada, agora no quarto está tendo. Qual que é a política de dividendos que a Sinqia pretende adotar ao longo desse 2022? Dividendos Carla, em geral, né? Proventos, né? Não sei se vai ter juros sobre capital próprio, etc. sim, sim. Essa é uma excelente questão. A nossa política prevê a distribuição de 25% do lucro líquido ajustado. Tá? A gente sempre procura distribuir o mínimo previsto na lei, porque a empresa prefere reter caixa, dado que a empresa depende desse caixa para continuar fazendo aquisições futuras, o que, na opinião dos nossos acionistas, gera muito mais valor do que a distribuição dos dividendos. Então, 25% do lucro líquido ajustado, provavelmente um único pagamento anual. A gente não tinha no balanço do terceiro TRI esse lançamento, dado que a gente ainda estava aguardando o fechamento do ano para saber exatamente qual seria o valor do dividendo pago. Mas esse valor agora já está apurado, já está divulgado, e a gente em breve deve ter o cronograma de pagamento. Perfeito, perfeito. Agora, vamos continuar falando um pouco das aquisições. Eu queria entender um pouco mais. Qual que é o racional atrás dessas que foram realizadas em 2021? Qual que vai ser o racional de futuras aquisições? Se podemos já falar um pouco sobre isso ao longo de 2022. E também como é que vocês estão vendo o mercado nesse 2022 e que vai ser bastante turbulento, né? Além de final de pandemia, temos eleições, temos Copa do Mundo, por sinal, no final do ano. Sabemos que o Brasil para quando temos essas situações. Então, qual que é a percepção de vocês sobre esse 2022, mas obviamente iniciando pelas aquisições passadas e eventuais futuras? Legal, Carla. Falando das aquisições passadas, e aí eu vou me referir àquelas de 2021 e também as que foram anunciadas mais recentemente, no comecinho de 2022, eu diria que a gente teve alguns avanços muito relevantes aqui na nossa estratégia, né? O primeiro deles, a gente criou uma nova unidade de negócio chamada Sinqia Digital, a partir de 3 aquisições. Eu estou falando da Simpli, da FapWeb e da KitJa. Essas 3 empresas trouxeram soluções novas para a Sinqia,
que cuidam do onboarding digital de clientes, da assinatura digital de contratos e da cobrança usando canais digitais. Então, eu acho que isso é uma grande conquista, né? A gente criou uma nova unidade de negócio com um portfólio moderno de soluções, focado em clientes que são principalmente bancos digitais e fintechs, e a gente já fechou 2021 com essa unidade representando uma parcela relevante do nosso negócio. Além disso, a gente teve avanços nos negócios em que a Sinqia já estava, né? A gente fez a aquisição da ISP e da Mercer, duas aquisições na área de previdência, e com isso a gente consolidou uma posição de liderança no mercado de softwares para previdência fechada aqui no Brasil. A gente também comprou a Newcom, líder em software para administradoras de consórcio, e com isso a gente consolidou a nossa liderança também nesse mercado. Além da Lote 45, Lote 45 é focada no mercado de fundos, com soluções para gestão de risco, e com a Lote 45 a gente se torna aí o provedor mais abrangente, com a maior base de clientes instalada no mercado de fundos, né? Então, por tudo isso, acho que 2021 e os últimos meses eles foram muito especiais, eles foram meses em que a gente conseguiu conquistar territórios importantes no nosso mercado. E 2022, então, pensando até o final do ano, como é que vocês acham que vai ser, né, esse ano, que se pronuncia complicado mesmo se no começo do ano a gente viu um resultado melhor do que o esperado, seja para a economia como um todo, o PIB, mas também, por exemplo, a entrada de bastante dinheiro estrangeiro no Brasil. Como é que estão negócios da Sinqia nesse começo de ano e qual é a perspectiva até dezembro? Olha, com relação às aquisições, em primeiro lugar, a gente continua com a estratégia de consolidação do mercado, né? Acho que como a gente já praticamente concluiu o nosso objetivo de consolidação nas verticais de previdência e consórcio, 2022 é a hora de olhar para bancos, para fundos e para a Sinqia Digital. Então essas são as nossas três prioridades estratégicas nesse ano que está começando, né? E com relação ao negócio em si, Carlos, embora a gente acredite, como você, que 2022 vai ser um ano bastante turbulento, a gente tem incerteza política, incerteza econômica, agora até questões externas, eu acho que o nosso negócio ele é abençoado, porque a Sinqia depende muito pouco disso, né? O negócio da Sinqia é muito estável, não está relacionado a nenhum tipo de fator de risco político ou econômico, então a gente acredita que a empresa vai passar muito bem o ano de 2022, não importa muito quem ganha a eleição, não importa muito quanto vai ser o crescimento, os juros, a inflação, o nosso negócio está protegido, está muito bem protegido, então a gente está seguro, tranquilo e pensando só no crescimento. Perfeito, perfeito. E, em geral, qual que é a percepção de vocês do mercado digital no Brasil após o final dessa pandemia, né? Claro, vocês fornecem serviços para, geralmente para empresas, mas em geral a pergunta é como é que está a percepção de vocês do mercado digital brasileiro após essa pandemia, em relação, por exemplo, de delivery até serviços de e-commerce, até no grande universo que, vamos dizer assim, prosperou, ou pelo menos cresceu bastante em 2020 e 2021 e que agora está sofrendo aquilo que muitos estão chamando uma certa ressaca digital, né? Qual é a visão de vocês sobre esse ponto e se isso poderia afetar os negócios da Sinqia? A gente acreditava nessa tendência, né, de digitalização dos negócios. A gente viu a pandemia como um acelerador de uma tendência, e de fato, talvez a gente tenha caminhado em 2 anos o que o mercado caminharia em 5 a 10 anos se a pandemia não tivesse acontecido. Mas eu acho que isso é só o começo de uma tendência, a gente está longe de terminar, né? Olhando especificamente o nosso negócio, que é focado em instituições financeiras, a gente viu que na pandemia essas instituições correram para automatizar os seus processos, para digitalizar os seus processos, especificamente no que diz respeito à relação com o seu cliente externo, ou seja, um banco queria continuar abrindo contas digitais, vendendo operações de crédito, vendendo fundos de investimento, mesmo nos canais digitais. O que a gente vê a partir de agora é o surgimento de novas aplicações dessas soluções, ou seja, talvez uma necessidade imediata num contexto de pandemia já tenha sido atendida, mas ela não era a única, né? As empresas também vão precisar olhar para dentro, vão continuar aperfeiçoando essa relação com o cliente, vão continuar se preocupando em ter a melhor experiência para o cliente, em ter velocidade no atendimento, em ter um baixo nível de fraude. Então, tudo isso eu acho que continua. E para mim, o que fica de mais importante da pandemia, Carla, é a mudança cultural, né? A gente vê
ouvia 2 anos atrás, que muitas pessoas ainda não estavam habituadas a usar canais digitais para fazer transações financeiras, e isso mudou. Aquelas pessoas que nunca tinham feito uma transação por internet banking, por mobile, hoje já são acostumadas a fazer e provavelmente nunca mais vão pisar numa agência. Então acho que tem uma mudança aqui que veio para ficar e que para mim ela é uma mudança estrutural mais importante do que qualquer ressaca que possa acontecer. Agora, Thiago, aí eu te faço uma pergunta um pouco chata, né? Mas, de fato, quando a gente conversou a última vez, também o terceiro trimestre do ano passado tinha sido muito positivo para a Sinqia, vem acumulando uma série de resultados interessantes, o ano como um todo foi muito bom, compraram, né, 5 empresas ao longo de 2021, mas se a gente pegar a cotação da ação, ela andou não somente de lado, mas de lado tendente à queda. Se a gente pegar o último ano, né, se a gente pegar desde basicamente abril de 2021, tivemos uma alta em julho do ano passado, foi quase para 30, foi superou R$ 30, depois caiu para a mínima histórica, que foi a mínima histórica não, mas uma mínima do ano, né? Foi em janeiro desse ano, foi para 12,79, depois subiu de novo, caiu novamente agora no metade de março para 14 e agora está voltando para 20, né? Como é que vocês explicam esse andamento do título? Vocês acham que os investidores, a esse ponto, eu me pergunto, as pessoas físicas, não entenderam o valor que a Sinqia está gerando? Há uma falta de percepção do valor da empresa como um todo? Eu não enxergo dessa forma, Carlos. Acredito que a gente vem entregando resultados são muito consistentes, né? Quando a gente conversa com investidores de qualquer grupo, sejam os investidores estrangeiros, os institucionais locais ou pessoas físicas, todos os feedbacks são muito positivos a respeito da empresa, mas o que a gente enxergou no ano passado foi um movimento de mercado que pegou a Sinqia, pegou todas as empresas do setor de tecnologia em cheio, e até empresas de outros setores. Eu acho que é muito maior do que a oscilação da própria Sinqia, né? Na verdade, como a nossa base é majoritariamente de institucionais locais, a gente viu muitos dos nossos investidores reduzindo a posição por conta dos movimentos de resgate, né? Lá na ponta, o cotista do nosso investidor estava saindo dos fundos de renda variável, migrando para fundos de renda fixa, a reboque da alta da taxa de juros, e, consequentemente, os gestores se viram obrigados a vender alguns ativos, e não importava muito se eles acreditavam que aqueles ativos estavam caros ou baratos, eles tinham que vender para entregar o dinheiro para o cotista. Então a gente entende que isso é uma situação de mercado, é uma situação conjuntural. Honestamente, a gente não sofre muito por isso aqui. O que a gente pode influenciar, que é o resultado da empresa, eu acho que a gente está fazendo de uma forma bem legal, e no momento em que o mercado começar a se ajustar e olhar de uma forma um pouco mais eficiente, eu acho que a alta deve compensar aquela queda, né? Honestamente, a gente enxerga isso também como uma oportunidade. Então, no momento em que o papel caiu para essa mínima do ano que você mencionou, a gente enxergou aquilo como a chance de fazer uma grande recompra de ações, e de fato, aquela era a maior aquisição, vamos dizer assim, que a gente poderia fazer naquele momento. A gente recomprou ações até o limite que a regulação permite, e a gente está muito confiante no desempenho delas daqui para frente. Vamos ver então quanto tempo o mercado vai demorar para entender, né, esta situação conjuntural da empresa e como a ação vai responder. Perguntando assim, então, já pegando esse o gancho da última frase que você falou, Thiago, vocês estão pensando eventualmente em alguma outra recompra de ações ao longo de 2022, caso o mercado não responda como deveria aos números que vocês vêm apresentando trimestre após trimestre? Essa possibilidade existe, a gente não descarta. Nesse momento, a gente já está no limite que a regulação permite. Então, para recomprar novas ações, eu precisaria cancelar as ações que hoje eu tenho em tesouraria, e é uma decisão delicada, porque a partir do momento em que eu cancelar, não posso revendê-las se eu precisar do dinheiro para fazer novas aquisições, né? Mas, obviamente, se a situação de mercado justificar, a gente pode sim tomar essa decisão. Eu diria que o plano A hoje é manter as ações em tesouraria até o momento em que a gente precisar dos recursos para fazer novas aquisições, e ou até o momento em que o preço de mercado justificar uma venda para recomposição do caixa. Perfeito, perfeito. Então, a ver o que vai acontecer ao longo desse 2022, qual será a melhor estratégia para a Sinqia.
Gente, por hoje é só. Nosso tempo infelizmente se esgotou. Teria muitas outras perguntas aqui para o Thiago, mas vamos então deixar para para o próximo trimestre, né? A esse ponto, fica aqui já o convite feito para o Thiago Rocha, CFO da Sinqia, que participou aqui hoje conosco na Exame Invest dos resultados, do vídeo de resultados do quarto trimestre do ano passado e do de 2021 como um todo. Muito obrigado, Thiago, por sua participação hoje aqui conosco. Obrigado, Carlos. Foi um grande prazer. Estou muito feliz, como eu disse, de estar aqui com você e com os que nos assistem. Muito confiante também pelo que vem pela frente nas próximas divulgações. Faço questão de voltar aqui e estar aqui com você mais uma vez. E obrigado. Um abraço a todos. E já então fica aqui o nosso convite, já podemos deixar marcado para logo dia seguinte da divulgação dos resultados desse primeiro trimestre de 2022. Mais uma vez, obrigado, Thiago, pela disponibilidade e muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com seu amigo que é acionista da Sinqia e, claro, não se esqueça de seguir a gente no nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima tarde e até mais.